Hollywood é um lugar que coroa gênios e, com a mesma frequência, os força a pagar com o próprio coração. Meryl Streep, a mulher que o mundo chama de santa do cinema, trilhou mais de meio século de carreira como atriz sem tirar um único ano de folga. Ela possui 3 Oscars, dezenas de papéis icônicos e um nível de influência que poucos conseguem igualar. Mas por trás desse brilho, esconde-se uma vida repleta de cicatrizes. Seu grande amor se esvaiu num instante, enquanto o segurava em seus braços em seu último suspiro. Um casamento de mais de 40 anos terminou em silêncio. Ela esteve no centro dos escândalos mais chocantes de Hollywood. Questionada, posta em dúvida e forçada a se pronunciar quando uma única palavra errada poderia destruir sua carreira. E cada papel que parecia glorioso era mais uma vez em que ela se despedaçava para viver dentro da dor alheia. Como uma mulher pode permanecer no auge da fama enquanto atravessa os vales mais profundos da tragédia e ainda assim continuar seguindo em frente? A resposta está na história de Meryl Streep. A jornada de uma artista que transformou tanto a dor quanto o talento em uma luz que nada jamais conseguiu extinguir. Início da vida. Meryl Streep nasceu em 1949 na cidade de Summit, Nova Jersey, em uma típica família americana de classe média. Sua mãe era uma artista amadora e seu pai, um executivo da indústria farmacêutica. Tudo em sua infância foi estável e suficiente, mas foi justamente esse suficiente que a fez crescer com uma sensação de calma tingida de monotonia. Nada notável, nada extraordinário. Sua infância foi marcada pelo espaço silencioso de uma sala de ensaio de ópera. Aos 12 anos, ela começou a ter aulas formais de canto porque sentia que precisava se destacar em algo para escapar daquela sensação de sufocamento. No ensino médio, ela experimentou atuar pela primeira vez em uma peça escolar. Para sua surpresa, não sentiu nervosismo. Pelo contrário, o palco a fazia respirar com mais facilidade do que no mundo real. Aquele sentimento era paixão. Mas, mais do que isso, era uma conexão perfeita. A sensação de que sua alma havia encontrado um porto seguro. Após se formar, Streep se candidatou a Vassar College com a intenção inicial de estudar figurino. Mas quando o professor de teatro Clinton Atkinson a incentivou a fazer um teste para a Senhorita Julia, uma peça exigente, ela aceitou. Aquela apresentação mudou sua trajetória. Um representante da escola de drama de Yale estava na plateia naquela noite. A convidou para se candidatar e ela foi aceita. Yale. Ela não era uma aluna excepcional. Pelo contrário, muitos colegas e professores achavam que ela era reservada demais, cerebral demais, sem nenhum talento para o teatro. Meryl sabia disso e simplesmente se mantinha quieta, observando, aprendendo e fazendo mais do que sua parte do trabalho. Ninguém imaginava que a garota de voz suave e cabeça baixa chegaria tão longe. Talvez nem ela mesma imaginasse. Mas quando o palco da Broadway finalmente se abriu para ela, ela o pisou com toda a preparação silenciosa que havia feito. Foi um começo marcado por passos lentos e firmes, e pelo tipo de paciência que conquista respeito duradouro, uma carreira promissora e um grande sucesso. Em 1975, Meryl Streep estreou nos palcos da Broadway em Tryon of the Wells. O papel não foi um sucesso estrondoso, mas foi o suficiente para que os mais atentos percebessem. Havia algo distintamente diferente na novata loira, uma espécie de precisão emocional discreta, porém absolutamente exata. 2 anos depois, ela conseguiu um pequeno papel em Julia, em 1977. Mas foi O Franco Atirador, de 1978, que realmente mudou tudo. Em um filme dominado por personagens masculinos intensos e silenciosos, Streep surgiu calma e gentil. E foi justamente essa gentileza que se tornou um porto seguro para o público, enquanto assistiam à brutalidade da guerra corroer as almas dos jovens americanos. Sua participação em cena foi breve, mas assombrosamente memorável. O filme foi feito em circunstâncias pessoais extraordinárias. Seu parceiro, John Cazale, estava morrendo de câncer, e ela implorou ao diretor para que não o demitisse, para que ele pudesse trabalhar até o fim da vida. Naquele mesmo ano, ela participou da minissérie de televisão Holocausto. Pela primeira vez, Meryl entrou nos lares de milhões de americanos, não através de um palco de elite, mas sim nas telas de suas salas de estar. O papel lhe rendeu seu primeiro prêmio Emmy e, apenas um ano depois, ela subiu ao palco do Oscar por Kramer vs. Kramer, de 1979, interpretando uma mãe que abandona o filho apenas para retornar e lutar pela guarda. Não era o papel principal, mas foi o suficiente para torná-la um ícone. O filme lhe rendeu seu primeiro Oscar, mas também foi uma das experiências mais dolorosas emocionalmente de sua carreira.
O colega de elenco Dustin Hoffman a esbofeteou de verdade diante das câmeras, e certas cenas foram manipuladas pelo diretor, que provocou suas emoções ao evocar John Cazale, que havia falecido pouco tempo antes. 3 anos depois, ela aceitou o papel em A Escolha de Sofia, 1982, interpretando uma mulher polonesa sobrevivente dos campos de concentração. O papel era tão angustiante que muitos a aconselharam a recusá-lo para preservar sua saúde mental. Mas Esther não procurou desculpas. Ela procurou soluções. Aprendeu alemão e polonês sozinha, viveu isolada por 1 mês e mergulhou completamente na personagem de uma mãe que havia sofrido com Auschwitz. A atuação lhe rendeu seu primeiro Oscar de melhor atriz. A partir daí, papéis difíceis pareciam encontrá-la como que por um desígnio silencioso. Uma misteriosa mulher vitoriana em A Mulher dos Tenentes Franceses, 1981. Uma operária que se torna ativista em Silkwood, 1983. Uma aristocrata dinamarquesa em Entre Dois Amores, 1985. E uma mãe australiana, Lindy Chamberlain, condenada por assassinar seu bebê após ele desaparecer em uma noite no deserto, em A Crying Dark, 1988. Nenhum desses papéis foi fácil, mas nenhum conseguiu superar seu profissionalismo ou sua extraordinária habilidade. No final da década de 1980, uma ironia começou a se desenrolar. O próprio domínio da atuação de Meryl Streep a colocou em uma categoria restrita. Ela era vista como o emblema de filmes sérios, papéis densos e tristeza culta. Alguns críticos mais severos afirmavam que ela era pura técnica. Tão precisa que lhe faltava emoção genuína. Desgostava de discussões públicas, então decidiu desmantelar o rótulo que lhe haviam atribuído. No início da década de 1990, o público ficou surpreso ao vê-la em comédias como Postcards from the Edge, 1990, interpretando uma atriz viciada que lutava para escapar da sombra de sua famosa mãe, e Death Becomes Her, 1992, onde personificava uma socialite de Hollywood obcecada pela juventude eterna, satirizando a própria indústria que um dia a celebrou. Em seguida, veio o thriller de ação The River Wild, 1994, onde Meryl enfrentou corredeiras turbulentas, tanto na tela quanto na vida real, como se quisesse provar que podia fazer qualquer coisa. Nem todos os projetos foram um sucesso, mas cada papel foi uma forma de retomar o controle sobre sua imagem, e suficiente para inspirar admiração e inveja. Então veio As Pontes de Madison County, em 1995. Ninguém ousou ridicularizá-la por ser excessivamente técnica ou escondida sob uma maquiagem complexa. Ela se tornou uma dona de casa de Iowa, dividida entre a segurança da rotina e a força da paixão. Street interpretou Francesca com a hesitação, o medo e o anseio que tantas mulheres de meia-idade mantêm escondidos, e o público se emocionou. Pela primeira vez em anos, Meryl Streep retornou com toda a sua força emocional, tocando o coração até dos espectadores mais céticos. A partir daí, os papéis fluíram como se fossem obra do destino. Marvin's Room, 1996. One True Thing, 1998. The Hours, 2002. A T-Adaptation, 2002, onde interpretou uma autora excêntrica, awkward, sensual and reckless, e conquistou sua 13ª indicação ao Oscar, superando Katharine Hepburn. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu aos 57 anos, quando ela se tornou Miranda Priestley, a gélida editora-chefe de O Diabo Veste Prada, em 2006. Uma personagem aparentemente vilanesca, mas que Meryl infundiu com a vulnerabilidade tácita de uma mulher tão poderosa que não havia espaço para fraqueza. O mundo inteiro odiava Miranda, mas temia ser como ela. E quando todos pensavam que Meryl havia atingido o auge, ela cantou e dançou no Mamma Mia 2008, para depois se transformar em uma mulher austera e inquestionável apenas alguns meses depois. Duas personagens completamente opostas, cada uma deixando o público em silêncio e admiração. Elas podem explodir na tela de maneiras que ninguém imagina. Nessa altura, ficou claro que Meryl Streep não mudou para ser mais amada. Ela mudou para continuar vivendo o trabalho, para continuar presenteando o público que sempre a amou. Numa idade em que a maioria se afastaria, Meryl Streep iniciou um novo capítulo onde cada papel não era apenas um desafio, mas a prova de que nenhum molde jamais poderia contê-la. Após Julia Child, ela fez uma aparição inesperada como uma raposa animada, em O Fantástico Senhor. Raposo, 2009. Meryl deu voz à senhora.
Raposa. Não apenas uma personagem secundária, mas a alma gentil e inteligente de toda a história. Com sua voz inconfundível, ela conferiu a uma figura animada a profundidade de um ser humano real, algo que nem todo ator consegue alcançar. No mesmo ano, ela se juntou a Alec Baldwin e Steve Martin em Simplesmente Complicado, uma comédia romântica na qual interpretou uma mulher divorciada que tem um caso com o ex-marido. Lev, espirituosa e encantadora. Streep mostrou ao mundo que mulheres na casa dos 60 anos ainda podem amar, cometer erros e permanecer cativantes à sua maneira. Então veio 2011, com A Dama de Ferro. Interpretar Margaret Thatcher não foi apenas uma façanha técnica. Desde dominar o sotaque grandioso até transitar da política implacável para a mulher frágil enfrentando a demência, Streep não apenas se parecia com Thatcher. Ela fez os espectadores esquecerem que estavam assistindo a um filme. O papel lhe rendeu seu terceiro Oscar, mas, mais importante, ninguém contestou a vitória. Ela ganhou porque ninguém mais poderia ter feito o que ela fez. Em 2012, ela mudou de rumo novamente com Hope Springs, uma comédia delicada sobre um casal mais velho, contracenando com Tommy Lee Jones, que busca terapia de casal. Sem figurinos políticos ou grandes palcos, apenas Mary Hill sentada ao lado do marido em uma sessão de terapia, partindo corações com um olhar, um suspiro. No ano seguinte, ela impactou o público com August Osage County, 2013. Interpretando Violet, uma mãe amargurada e independente no centro de uma família profundamente desestruturada. Seu marido acaba de cometer suicídio. Seus filhos voltaram para confrontá-la. E ela, debilitada pelo câncer e pelo vício em remédios, ainda atrai todos os olhares. Brutally Implacável. O papel rendeu a Meryl sua 18ª indicação ao Oscar, uma conquista que nenhum outro ator na história havia alcançado. De uma raposa animada a uma esposa desastrada, uma primeira-ministra feroz e uma mãe tão cruel que beirava a monstruosidade, Meryl não apenas interpretava suas personagens, ela se desconstruía para que cada uma pudesse surgir e viver sem jamais ser ofuscada por ela. E quanto mais velha ficava, mais agia como se cada papel pudesse ser o último, não para receber aplausos, mas para dar voz àqueles que nunca foram ouvidos. Em meados dos anos 2000 e 2010, as pessoas começaram a chamar Meryl Streep de uma sobrevivente, uma mulher que conseguia seguir em frente quando a maioria de seus pares havia caído no esquecimento. Mas para ela, sobreviver não era suficiente. Ela precisava ser desafiada e se reinventar. Em 2014, Streep se tornou a líder gélida em O Doador de Memórias, ambientado em uma sociedade futura onde as emoções são controladas e as memórias apagadas. The Homesman. Ela fez uma breve aparição como a esposa de um pastor que cuidava de mulheres traumatizadas pela dura realidade da fronteira oeste. Mesmo assim, foi o suficiente para lembrar ao público que a compaixão pode florescer nos lugares mais áridos. Depois veio Into the Woods, onde interpretou uma bruxa melancólica, perspicaz e cheia de anseios. Um papel que lhe rendeu sua 19ª indicação ao Oscar. Streep não teve medo de parecer desajeitada. Em Ricky and the Flash, 2015, ela personificou uma cantora de rock fracassada, com cabelo despenteado, jaqueta de couro surrada, guitarra na mão, à deriva em sua família e em seu próprio passado. Era uma Meryl Streep sem orgulho, sem refinamento, apenas uma mãe que cometeu erros tentando se redimir através de uma canção. Logo depois, ela retornou à história, interpretando a ativista dos direitos das mulheres, Emmeline Pankhurst, em Suffragette, 2015. E depois deslumbrando em Florence Foster Jenkins, 2016. Como uma mulher da era vitoriana com sífilis que não podia cantar, mas mesmo assim conseguiu uma apresentação no Carnegie Hall. Os críticos consideraram a atuação de Meryl Streep a mais tragicômica e cômica de sua carreira, e sua 20ª indicação ao Oscar era praticamente inevitável. Quando assumiu o papel de Katharine Graham em The Post, em 2017, ela tinha 68 anos. No entanto, a perspicácia, o ceticismo e a coragem da editora do Washington Post, que ousou divulgar os papéis do Pentágono em um clima político turbulento, evocavam a essência da escolha de Sofia. Não mais suave, não mais gentil, mas mais incisiva, mais necessária do que nunca. Sua 21ª indicação ao Oscar foi a confirmação definitiva. Essa foi uma carreira que não pôde ser replicada. Ao entrar na casa dos 70 anos, ela não diminuiu o ritmo. Mamma Mia! Lá vamos nós de novo. 2018. O retorno de Mary Poppins.
Depois, o papel da matriarca rica em Big Little Lies, em 2019. Seja em musicais, fantasia ou drama televisivo, Mariel se tornou uma peça estrutural vital. Pequena, mas indispensável. Silenciosa, mais impactante, em uma lavanderia. Em 2019, ela expôs um esquema global de lavagem de dinheiro e, em seguida, se transformou na severa Tia March em Adoráveis Mulheres, mais uma vez evocando as próprias memórias do público. As pessoas viam Mariel e reconheciam nela um pedaço da própria infância. De 2020 em diante, mesmo com a Covid-19 paralisando Hollywood, ela continuou aparecendo. Filmes como The Prom, Let Them All Talk e Don't Look Up, onde interpretou uma presidente americana tão presunçosa e indiferente ao apocalipse que chegou a ser arrepiante. Serviu como um alerta para a sociedade, mas também como um lembrete silencioso. Hollywood está perdendo suas vozes mais profundas e ela continua sendo uma das poucas que restam. Em 2023, aos 74 anos, Meryl Streep retornou à televisão. Em suas extrapolações, ela questionou o futuro do nosso planeta. Only Murders in the Building. Ela riu, cantou e até zombou de si mesma. Não há necessidade de ser séria. Não há necessidade de ser monumental. Apenas a necessidade de continuar contando as histórias que importam, com uma voz que o mundo ainda quer ouvir. Quase 50 anos após sua estreia, Meryl Streep nunca tirou um ano de folga porque não se vê como uma lenda. Ela se vê como alguém que ainda tem trabalho a fazer, vida pessoal e tragédias. Em meio ao brilho de papéis de peso e uma avalanche de indicações ao Oscar, Meryl Streep amava da maneira mais simples. Ela se apaixonou por um homem 14 anos mais velho. Não era um galã convencional para os padrões de Hollywood. Não era alguém que chamava a atenção fora das telas, mas alguém que conseguia fazê-la calar e ouvir. Esse homem era John Cazale, astro de O Poderoso Chefão e Um Dia de Cão. E um dos atores que Al Pacino certa vez chamou de o maior professor desconhecido da minha vida. Eles se conheceram em 1976, durante uma peça de Shakespeare em Nova York. John já era uma lenda dos palcos, enquanto Mariel era apenas uma jovem atriz recém-formada em Yale. No entanto, eles se encontraram sob as luzes do palco e nas longas horas de ensaio. Moraram juntos em um apartamento decadente em Tribeca. Sem contratos, sem declarações públicas. Apenas duas pessoas, duas almas artísticas e um amor discreto. Mas o destino foi implacável. Durante as filmagens de O Franco Atirador, em 1977, John Cazale foi diagnosticado com câncer de pulmão terminal. A produção considerou substituí-lo, mas Mariel implorou ao diretor para que o mantivesse no papel e pediu que todas as suas cenas fossem filmadas primeiro. Porque eu não sabia se ele sobreviveria, disse ela mais tarde. Durante todo o tratamento, Mariel aceitou qualquer papel que pudesse, incluindo a minissérie de TV Holocausto, apenas para cobrir as despesas médicas dele. Ela permaneceu ao lado da cama dele, segurando sua mão todas as noites. Quando John morreu em março de 1978, ela desabou sobre o peito dele, implorando desesperadamente, por favor, volte. Dizem que, em seus últimos momentos, John abriu os olhos, olhou para ela, sorriu e sussurrou, você vai ficar bem. Então ele se foi, levando consigo um pedaço do coração de Meryl Streep. Após a perda devastadora de John Cazale, muitos acreditavam que Meryl Streep não seria capaz de amar novamente, pelo menos não por um bom tempo. Mas então Don Gummer apareceu, não como um substituto, mas como alguém que silenciosamente estendeu a mão quando ela já não conseguia se manter de pé sozinha. Nascido em 1946, Don era um escultor talentoso e também formado em Yale, a mesma universidade onde Meryl Streep havia estudado teatro. Quando soube que ela estava prestes a ser despejada de seu apartamento após a morte de John, Don simplesmente ofereceu: meu apartamento ficará vazio por alguns meses, se você precisar. Não foi um gesto romântico, apenas gentileza no momento certo. E então eles começaram a trocar cartas durante viagens a trabalho, longos dias de filmagem e noites solitárias. 6 meses depois, realizaram um casamento simples no jardim da casa dos pais de Mariel. Sua mãe ficou preocupada, pensando que a filha estava se precipitando para preencher um vazio emocional. Mas Mariel disse apenas uma coisa: não me esqueci de John, mas sei que preciso seguir em frente. E Don me ensinou como fazer isso. Daí em diante, caminharam lado a lado sem alarde, criando 4 filhos: Henry, minha Grace e Louise. Embora a maioria tenha seguido carreira artística, Mariel sempre manteve a família longe da mídia. Eles são meu oásis. Ela disse certa vez: sou feliz por ser mãe, por ser amiga dos meus filhos, e Don sempre me deixou ser artista, mas nunca me fez sentir culpada por estar longe.
Depois que os filhos cresceram, mudaram-se para Nova York, instalando-se em um apartamento tranquilo onde ninguém mencionava o Oscar ou futuros papéis. Dawn continuou a acompanhar Meryl na maioria das cerimônias de premiação, sempre na plateia, sem nunca tentar subir ao palco. Quando Meryl ganhou seu terceiro Oscar em 2012, ela não começou agradecendo ao diretor ou aos seus colegas. Em vez disso, ela começou dizendo: "Primeiro, quero agradecer ao Don porque, se eu deixar para o final, vão me interromper. E eu quero que ele ouça isso. Tudo o que mais valorizo na minha vida veio dele." Eles enfrentaram mais de 4 décadas juntos, provavelmente não sem altos e baixos. Meryl nunca escondeu isso. Ela disse certa vez: "Se você quer manter um casamento, aprenda a conversar até sobre as pequenas coisas e aceite que você nem sempre está certo." E Don, quando perguntado sobre viver com um dos maiores atores de todos os tempos, apenas deu de ombros. "Ainda discutimos sobre se devemos lavar a louça à mão ou colocá-la na máquina de lavar louça." Era um amor sem alarde. Não roteirizado pela tela de cinema, mas escrito em cartas manuscritas, jantares tardios e abraços após longas filmagens. E talvez seja exatamente por isso que perdurou mais do que qualquer papel que Meryl Streep tenha interpretado. E você já amou alguém o suficiente para recomeçar, mesmo quando seu coração ainda estava se curando? E se tivesse que escolher um filme que melhor refletisse a sutileza e a profundidade de Meryl, qual seria? Compartilhe suas ideias nos comentários. Porque às vezes a sua história pode ser a âncora que alguém precisa. No entanto, após mais de 4 décadas de um casamento aparentemente inabalável, Meryl e Dawn entraram silenciosamente em um novo capítulo, onde o amor já não significava proximidade constante. Em outubro de 2023, o representante de Meryl confirmou que os dois estavam separados há mais de 6 anos, mantendo ainda uma relação construída sobre respeito e compreensão silenciosa. Não houve anúncios acalorados, acusações ou escândalos. Eles saíram da vida um do outro da mesma forma que a construíram, silenciosamente e com serenidade. A última vez que Dawn apareceu em público com Meryl foi no Oscar de 2018. Desde então, ele não foi visto, mas ela também não negou sua ausência. Ela ainda usa sua aliança de casamento. Ela ainda honra os anos que compartilharam. Talvez, como ela mesma disse certa vez, nem sempre estamos certos. E, no fim das contas, o importante é deixar ir sem magoar a outra pessoa. Para Meryl, nenhuma despedida é fácil, mas existem despedidas que não precisam de lágrimas nem de papéis de divórcio. Apenas da compreensão mútua de que o amor, como a arte, às vezes é um silêncio mais longo que a última salva de palmas. Ao longo de uma carreira marcada por intelecto, integridade e a imagem de uma artista exemplar, Meryl Streep não ficou imune à tempestade em torno de um dos maiores escândalos da história de Hollywood, o caso Harvey Weinstein. E, como em todos os papéis que interpretou, sua maneira de lidar com o escândalo foi complexa, intransigent, mas não totalmente isenta de controvérsias públicas. Em 2017, quando uma onda de denúncias de agressão sexual contra Weinstein veio à tona, Meryl rapidamente divulgou um comunicado chamando suas ações de vergonhosas e injustificáveis, ao mesmo tempo em que elogiava as mulheres que se manifestaram como as verdadeiras heroínas. Ao lado de Judi Dench, ela foi uma das primeiras grandes estrelas a condenar publicamente o poderoso produtor que, em parte, a ajudou a ganhar um Oscar com A Dama de Ferro. No entanto, sua rápida condenação não impediu a enxurrada de críticas públicas, especialmente de Rose McGowan, uma das principais vozes contra Weinstein. McGowan acusou Streep de permanecer em silêncio por muito tempo e de trabalhar alegremente com um monstro, descartando sua declaração como tardia e calculada demais. A resposta de Streep não foi apenas negar qualquer conhecimento dos abusos de Weinstein, mas também rebater: "Não falem do meu silêncio. Falem do silêncio de Melania Trump e de Ivanka também. Elas precisam se manifestar." Essa declaração, dirigida à primeira-dama e à filha do presidente durante o auge do movimento #MeToo, rapidamente desencadeou uma acirrada batalha midiática, particularmente com Donald Trump Jr. Quem rotulou Streep de fraude insistiu que todos em Hollywood sabiam sobre Weinstein e a acusou de hipocrisia. A controvérsia se aprofundou quando um discurso de Streep no Globo de Ouro de 2012, no qual ela se referia a Weinstein, em tom de brincadeira, como Deus, foi descoberto. Pior ainda, a equipe jurídica de Weinstein citou outra declaração dela, na qual ele afirmava que sempre fora respeitoso em seu relacionamento profissional, como prova em sua defesa.
Streep condenou prontamente isso como um uso patentemente absurdo e oportunista de suas palavras, declarando: "O abuso daquelas mulheres por Harvey Weinstein é de sua responsabilidade. E se ainda houver alguma justiça neste sistema, ele será punido, não importa quantos bons filmes tenha feito." Mesmo assim, a opinião pública permaneceu dividida. Alguns acreditavam que ela realmente não sabia, apontando para a habilidade de Weinstein em ocultar sua má conduta. Outros, no entanto, questionavam. Como uma defensora inteligente, perspicaz e franca dos direitos das mulheres como Meryl Streep não pôde perceber algo? No mundo pós-Me Too, a verdade não se resume apenas ao que você sabe. Trata-se também daquilo que você não pode provar que não sabia. A indignação atingiu o auge quando um artista de rua anônimo espalhou cartazes por Los Angeles mostrando uma mulher ao lado de Weinstein, com os olhos cobertos por uma tarja vermelha com os dizeres: "Ela sabia." Para Mills foi um daqueles raros momentos em que se viu na defensiva em meio a uma tempestade moral coletiva, onde a linha entre não saber e não querer saber parecia quase apagada. Em declaração ao Huffington Post, ela disse: "Não fiquei em silêncio deliberadamente. Não coniventei. Não gosto de ver mulheres jovens sendo agredidas. Eu não sabia." Ela argumentou que Weinstein manteve as pessoas no escuro propositalmente porque a presença de estrelas como ela lhe dava uma aparência de credibilidade que ajudava a mascarar suas ações. Street revelou que tentou entrar em contato com McGowan, em particular para expressar respeito e empatia, mas não obteve resposta. "Lamento profundamente que ela me veja como uma adversária", disse ela, "porque nós duas e todas as mulheres nesta indústria estamos lutando contra o mesmo inimigo, um status quo que quer arrastar Hollywood de volta à Idade das Trevas, onde as mulheres são exploradas, maltratadas e excluídas de posições de poder." Embora nenhuma evidência tenha sugerido a cumplicidade de Street, o episódio deixou uma mancha que não pôde ser completamente apagada. Não porque ela fosse culpada, mas porque ela havia se aproximado demais de uma força obscura em um sistema onde o silêncio era a condição padrão para a sobrevivência. E se algo permanece depois de tudo isso, não é uma acusação, mas uma pergunta sem resposta clara. Será que a consciência é forte o suficiente para se manifestar quando sua carreira depende justamente da pessoa que você precisa expor? Mas nem toda controvérsia em torno da Meryl Streep tinha raízes na política ou na ética da indústria do entretenimento. Às vezes, um único vestido era suficiente para causar ondas de choque no mundo da moda, especialmente quando os nomes Chanel e Karl Lagerfeld estavam envolvidos. Antes do Oscar de 2017, Karl Lagerfeld, o lendário diretor criativo da Chanel, acusou publicamente Street de encomendar e depois cancelar um vestido de alta costura, simplesmente porque encontrou outra grife disposta a pagar para que ela usasse a peça deles. Segundo Lagerfeld, a equipe de Street havia solicitado ajustes no vestido, mas de repente tudo foi cancelado porque alguém lhe pagou. Ele ironizou: "Uma atriz brilhante, mas também mesquinha." Não. Em resposta, a Strasskamp negou veementemente a acusação. Ela nunca havia aceitado pagamento para usar uma roupa no tapete vermelho, e tal comportamento ia contra a minha ética pessoal. Mais tarde, Chanel admitiu que pode ter havido um mal-entendido, mas danos à reputação são muito mais difíceis de reparar do que um esboço de moda. A opinião pública se dividiu. Alguns questionaram a credibilidade da acusação de Lagerfeld. Ele era conhecido por sua franqueza e comentários impulsivos. Outros se perguntaram se até mesmo Meryl Streep, um ícone de ética aos olhos do público, poderia estar imune às conversas discretas que acontecem nos bastidores. Numa era em que a imagem de uma estrela de cinema vai além da atuação, abrangendo também o valor da marca, este incidente sublinhou a tênue linha que separa a arte do comércio, os ideais da realidade. E mesmo sem nunca ter admitido qualquer irregularidade, Streep não conseguiu evitar tornar-se um símbolo sob escrutínio, talvez até sob suspeita, numa era de desilusão coletiva. Legado e influência. Talvez a razão pela qual Meryl Streep nunca tenha sido abafada por tempestades de controvérsia seja o legado que ela construiu silenciosamente ao longo de mais de meio século. Num mundo onde a fama pode ser moldada por alguns tweets, ela escolheu ser lembrada por meio da transformação completa, profunda e jamais a mesma. Aos 76 anos, Streep já interpretou mais de 70 papéis. No entanto, o curioso é que o público não vê Meryl neles. Eles se veem. Uma mãe solteira exausta, uma primeira-ministra em conflito, uma diva da ópera desajeitada ou uma chefe perdida no labirinto da culinária francesa. Nenhuma delas perfeita, mas todas reais.
Ela não interpreta um papel, ela o vive. 3 Oscars, 21 indicações. Números que fariam qualquer ator baixar a cabeça. Mas o que garantiu a Meryl Streep o título de santa do cinema não foi o recorde em si, foi a empatia. Ao conceder-lhe a medalha presidencial da liberdade, Barack Obama disse: "Minha esposa, Meryl Streep, transformou a empatia em um poder não apenas para contar histórias, mas para mudar a cultura." De Julia Child, Margaret Thatcher e Lindy Chamberlain a Florence Foster Jenkins. As personagens que ela escolhe nunca são bonitinhas, nunca são perfeitas, nunca foram escritas simplesmente para agradar o público. Mas Meryl os compreende. Ela desvenda cada casca dura, cada conflito interno, cada ferida silenciosa e faz as pessoas perceberem que dentro de cada personagem peculiar ou difícil reside uma solidão familiar que todos carregamos, a solidão da vida atual. E então, como acontece com toda grande figura das artes, chegou a hora de Meryl diminuir o ritmo. Não porque lhe faltassem papéis para interpretar, mas porque escolheu se afastar do barulho, viver uma vida mais simples como as mulheres que tantas vezes retratou. Forte, discreta e profundamente profunda. Sem redes sociais, sem programas de entrevistas, sem buscar os holofotes para a autopromoção. Ela vive em seu próprio mundo, um lugar sem discursos de vendas, apenas com escolhas fortes o suficiente para fazer as pessoas ouvirem. Aos 76 anos, Streep continua trabalhando, mas apenas em projetos nos quais realmente acredita. Mais recentemente, ela participou da série Extrapolations e, notavelmente, das terceira e quinta temporadas da série de sucesso Only Murders in the Building. Como Loretta Durkin, o interesse amoroso do personagem de Martin Short, Meryl surpreendeu o público não apenas com seu retorno cômico, mas também com cenas apaixonadas que alimentaram rumores de um romance fora das telas. Ela confirmou que retornará para a quinta temporada em 2025, mas recusou todas as entrevistas de bastidores, como se estivesse determinada a manter sua personagem e suas próprias emoções longe do alcance da análise da mídia. Este ano, ela também causou alvoroço em Hollywood ao confirmar seu retorno em O Diabo Veste Prada 2, ao lado de Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. A sequência, com estreia prevista para 2026, trará Miranda Priestley de volta, agora uma rainha da moda no ocaso de seu poder. As filmagens ainda nem terminaram. A notícia de Meryl reprisando esse papel icônico já dominou as manchetes do mundo todo. Ninguém sabe se ela ainda sente a mesma paixão pela atuação. Mas, em 2025, ela inesperadamente ganhou outro Emmy, o primeiro na categoria infantil, pelo curta 3 Questions from Storyline Online. Ao aceitar o prêmio, Meryl simplesmente disse: "As crianças precisam ser ouvidas mesmo antes de saberem como contar suas histórias." Fora dos palcos, ela mantém um perfil discreto, dedicando-se à família e aos netos. Suas filhas, Mai e Grace, são ambas atrizes, enquanto seu filho mais velho, Henry, é músico. Recentemente, o público vislumbrou o surgimento de uma terceira geração. A neta de Meryl começou a explorar a atuação, dando continuidade a um raro legado artístico na cultura americana. Embora raramente desfile no tapete vermelho, ela ainda marca presença em importantes eventos culturais, desde a premiação da King's Foundation no Reino Unido, até a produção da Broadway Good Night and Good Luck, e o programa de 50 aniversário do Saturday Night Live, onde sua breve participação foi recebida com uma ovação de pé. Ela permanece a mesma, graciosa, reservada e jamais reclamona. "Não quero ser um monumento", disse certa vez. "Quero ser uma atriz atuante." E talvez seja exatamente por isso que as pessoas não conseguem tirar os olhos dela, mesmo quando ela não está mais no centro do palco. Meryl Streep nunca viveu simplesmente para ser chamada de lenda. Ela viveu para continuar contando as histórias que o mundo precisa ouvir, mesmo quando seu próprio coração ainda sangra. Ela percorreu os picos mais altos e os vales mais profundos, deixando para trás não apenas recordes ou estatuetas douradas, mas a marca de uma artista que ousou se entregar completamente a cada papel. Quando a tela escurece e as luzes do cinema se apagam, o que permanece é a sensação de ter tocado uma vida tão real que chega a doer. E talvez seja por isso que, a qualquer momento, o nome Meryl Streep ainda faz as pessoas pararem para ouvir, para lembrar e para acreditar que o cinema ainda abriga almas como a dela. E você? Já houve alguma apresentação do Meryl Streep que te deixou sem palavras ou te fez se identificar com a história? Compartilhe esse momento nos comentários, porque quem sabe, sua história pode tocar o coração de alguém, assim como o Meryl tocou o de milhões de pessoas ao redor do mundo.
E se você quiser continuar acompanhando jornadas tão emocionantes quanto essa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma história que está por vir.